Opa, meu querido, seja muito bem-vindo, seja bem-vindo para essa live top. Se você começou a entrar, começa a mandar aí no chat, vamos bagunçar. Eu esqueci de colocar um nome. Esqueci de colocar um nome na live. 2022, 6 anos dando aula sobre isso aqui e eu consigo esquecer de dar nome na live. Beleza, eu vou dar uma aloprada. Então vamos lá. Mídias sociais para igrejas, meu querido. Sejam muito bem-vindos. Nós temos emoji de igreja, adorei. Sejam muito bem-vindos. Por favor, dá aquela populada no chat. Me fala de onde você veio. Me fala de onde você tá falando. Dá aquela bagunça. A gente vai estar mandando o link aqui dessa live. O cenário tá bonitinho pra caramba. Estamos com um jogo de luzes aqui. Estamos gravando também. Em 4K aqui para disponibilizar isso pra galera aqui. É nossa aluna. Então me manda de onde você veio. E eu achando que ia ser no YouTube. Não, porque eu faço no YouTube, aí ninguém acha o link. Falei, quer saber, vamos fazer fácil. A gente ia preparar PPT, maior estrutura irada. Eu falei, quer saber, vamos simplificar. Vamos validar aqui ó, pelo one-on-one. Já dei aulas muito mais longas no Gogó, então eu quero conseguir dar aquela validada no conteúdo. Nossa, tem gente de Jundiaí. A Isa colocou SP, meu, SP, top demais, mano, qualidade aí. Querência, Mato Grosso, Unaí, Minas Gerais. Temos Manaus aqui, olha, Manaus é bom, hein? Bastante gente de São Paulo. Palu de São Paulo, região de Pirituba, ó, Pirituba City, pra quem tem um pouquinho, né, de vivência, na verdade, Calel. Quem nunca cantou Pirituba City, provavelmente é uma pessoa bem triste. Galoso, meu querido, uma delícia te ter aqui. Então, se você acabou, a Tamires está do Hub, no nosso escritório, você acabou de chegar, pode mandar de onde você é, tô feliz. Se você for internacional, faço questão que você escreva, que eu recebi mensagem da galera que tava na Suíça, a gente tava em Portugal, falando, mano, vai ser de madrugada, pelo amor de Deus, deixa gravada. E ela vai estar gravada, mas para um grupo específico de pessoas. Você que está assistindo aqui nesta câmera, que está gravando, é pra você. O Luiz colocou, vem pra cá. Botou uma bandeira dos Estados Unidos, meu querido, meu visto já vai sair. Em nome de Jesus, e a gente consegue conversar. Enquanto a gente tá recebendo todo mundo que tá chegando, eu vou pedir, gentilmente, meu querido, pra você compartilhar essa live. A gente tem 324 pessoas aqui. Eu tenho uma meta. I have a dream that we can reach 500, que a gente consegue jogar isso aqui pra 500. Caraca, tem bastante gente do Espírito Santo aqui, Recife, Porto Alegre. Então eu vou pedir pra você clicar nesse aviãozinho aqui, pra alguém que faz parte do seu time de mídias sociais na sua igreja, pra alguém que faz parte do seu link, da sua célula, do seu pequeno grupo. A Isa tá de Portugal, Isa, é disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando, é Portugal. Aqui é madrugada, mas você consegue. Até aqui da Rio São Porto, que legal de ter aqui. Então, compartilha essa live. Manda para as pessoas do seu time, a gente vai conectar o máximo de pessoas. E eu vou aproveitar aqui para te dar o nosso panorama, tá? Galera de Portugal aqui pirando. Para quem é de Portugal, em breve estaremos aí. E, nossa, temos Sydney, Austrália. Saudade Sydney. Na hora que começou a esquentar em Sydney, eu vim para cá. Eu admito que fiquei bem chateado. Então, eu vou dar o panorama aqui enquanto você manda de onde você é, enquanto você compartilha essa live. A gente teve o maior carinho de preparar esse conteúdo. Eu vou explicar quanto tempo isso aqui vai durar. Aproximadamente tem 1h35 de conteúdo. 1h40 de conteúdo pra gente arredondar. Vou separar um espaço para dúvidas também dentro desse processo, mas é muito conteúdo. Então, padrão aqui. Eu vou pedir pra você colocar esse seu celular num lugar confortável. Você conseguir estar confortável para assistir essa aula. Para não ser interrompido, tá? De maneira nenhuma. Não quero que você seja interrompido por nada. Para você ficar confortável para conseguir assistir. E eu vou pedir para você pegar papel e caneta ou pegar o seu notebook ou colocar isso aqui na televisão e anotar com o seu celular. Mas você vai precisar tirar notas, tá? Porque a gente vai para uma parte bem rápida filosófica, tá? A gente vai entender alguns desdobramentos de conceito e a gente vai para uma parte bem prática. Muitas coisas que eu vou falar aqui, se você já participou de uma aula minha, de um workshop meu, eu nunca falei antes. Tá? São coisas extremamente novas. Pra quem tá pedindo pra desativar os comentários, querido, você nunca vê numa live minha. Não existe essa possibilidade, a gente não desativa o comentário é parte da live, tá? E pra quem já está perguntando se vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado, mas para um grupo específico de pessoas. Nós temos um lugar onde todas as lives ficam gravadas, a gente vai falar disso no final dessa nossa aula aqui. Então no final a gente vai dar os comunicados, a gente tem obviamente novidades,
Para quem conhece como funciona o processo, se você quer mais conteúdo, vai ter a oportunidade de ter muito mais conteúdo, mais especificamente 200 horas de conteúdo. Então, só segura, só segura. A galera já colocando o dinossaurozinho aqui, ó. Se você das antigas de verdade, solta o dinossauro aí no chat, pra eu saber que você já me acompanha pelo menos desde a época das lives de pandemia, que a gente tinha live toda semana. Que isso daí é OG de verdade. Então, qual vai ser o nosso panorama aqui? Nós vamos falar primeiro da cadeira, tá? O que é a cadeira? São os nossos 4 eixos principais de comunicação dentro de mídias sociais para a igreja, dentro dessa comunicação que se desenvolve no ambiente de redes sociais. Então a gente vai explicar que é a parte mais filosófica. São os 4 ambientes que a gente tem que produzir conteúdo e produzir comunicação. Disso, a gente vai entender quais são os desdobramentos específicos desta comunicação. Então, nossa primeira pauta é a cadeira das mídias sociais para a igreja e como é que isso se funciona mecanicamente. A gente vai entrar nos desdobramentos, e os desdobramentos têm algumas aferições um pouco mais técnicas, e como é que a gente pensa tudo isso, e a gente vai para a parte prática. Então, vão ser 3 partes aqui dentro desse aulão. A gente vai para os conceitos gerais, tá? Como fazer isso aí e a parte aplicável, bem prática. Então você vai provavelmente anotar bastante páginas aí de conteúdo, fica mega à vontade. Se você sentir que precisa melhorar alguma coisa no áudio, na imagem, é só me dar o feedback. E a Sandra perguntou, essa live tá rolando no YouTube? Não, mas está sendo gravada aqui para ficar disponível depois em ótima qualidade. Espero eu que o áudio também fique bom. Essa é a minha grande expectativa. Tá bom? Então é o seguinte, vamos lá. Qual é a nossa cadeira de comunicação? Você vai escrever aí, cadeira de mídias sociais para a igreja. Por quê? Porque é um quadripé. Quadripé é uma palavra muito feia, tá? Então, ao invés de falar quadripé, a gente vai usar o termo cadeira, tá? Por que cadeira? Porque são 4 ambientes de comunicação que todas as mídias sociais de igreja, elas desdobram, inerentemente. E as redes, elas ficam estranhas quando elas não comunicam isso. A comunicação, ela dá um ar de incompletude, parece que ela não tá abrangendo tudo. A gente tem um vício, tá, de comunicar a agenda da igreja. O que é a agenda da igreja? É o que vai acontecer e o que está acontecendo. Então, a gente vai ter culto, nós teremos o evento de mulheres, nós teremos o evento de células, nós teremos a festa junina, e a gente começa a ficar viciado na comunicação da agenda. E geralmente a comunicação é ruim porque ela só se resume à agenda e ela não se desdobra para os outros eixos. Sendo assim, a gente entra em quais são os outros eixos. Então, o primeiro eixo é agenda, nosso segundo eixo em si é evento, tá? O que numa linguagem menos técnica seria o domingo, então seria o domingo, que é onde a maioria das coisas estão acontecendo, tá? E aí a gente já vai entender o que significa falar do domingo. Se você está falando de um grupo de jovens, é o seu sábado, se é o seu culto de oração, é a sua quarta, mas é o evento, é aquele encontro dos irmãos, é quando as pessoas se juntam. A gente tem o terceiro ambiente, que vai ser a membresia, que são pessoas, é o que as pessoas estão falando, pensando e vivendo. E a gente tem o nosso quarto e último ambiente, que é você não apenas olhar para esses lugares, mas você olhar para os valores e para a doutrina. Então, quando a gente fala da cadeira, do quadripé, eu estou falando de agenda, eu estou falando de domingo ou evento, estou falando de membresia ou pessoas e estou falando de valores e doutrinas. O que acontece? Quando eu cubro esses 4 pontos, quando eu estou nesses 4 ambientes, eu consigo fazer uma comunicação que ela é 360. É uma comunicação que abrange tudo que a igreja em si é. Então ela abrange o que acontece, ela abrange as pessoas que formam ela e ela abrange o credo, o que a gente acredita. Então, quando eu vou para um lugar específico disso, eu começo a criar uma hiperênfase. Então, por exemplo, se você vai ver uma comunicação de uma igreja mais tradicional, eles têm um grande foco na agenda, grande foco na comunicação de doutrinas e valores. Isso é legal. Quando eu vou numa church, uma igreja mais moderna, que tem um hábito mais novo, ela tem um alto foco no domingo, ela tem bastante evento, e ela às vezes dá uma atenção para a membresia, mas ela vai deixar pecar e falhar bastante em comunicar doutrina e valores. Então quando eu monto cronograma, quando eu monto estratégia, quando a gente faz planejamento, quando a gente pensa, eu preciso cobrir tudo isso aí. Eu preciso estar nesses 4 ambientes, porque é isso que faz a comunicação fazer sentido. Até porque, qual é o objetivo da comunicação de quando a gente está falando de mídias sociais? A gente espiritualiza demais.
tá? Então já vou aproveitar que todo mundo aqui é crente, então, tipo, não vou ficar dando roda, tá? O que acontece quando a gente espiritualiza demais a comunicação? Não, o propósito da igreja, oh aleluias, o propósito da igreja é engrandecer o Senhor Jesus. Não, isso é básico, sua vida inteira é para engrandecer o Senhor Jesus, sua vida inteira é para glorificar Deus. Então, não tem nada que não seja sobre isso. Então, tá bom, qual é o propósito de verdade? O propósito de verdade é levar pessoas para Jesus. Não é, cara. A comunicação institucional da sua igreja não é para levar pessoas para Jesus. Ela pode, mas ela não é. Então, o que serve ela? É para comunicar a história do que Deus está fazendo naquele lugar, com aquele grupo de pessoas. É para isso que serve. É para comunicar a história daquilo que Deus está fazendo naquele lugar, naquele grupo de pessoas. Essa é a definição mais objetiva e completa do que é mídias sociais, do que é comunicação digital para uma igreja. É comunicar a história do que Deus está fazendo naquele lugar, naquelas pessoas. Quando eu olho para isso, eu perco esse ar místico e entendo que o que a gente está fazendo não é fabricando nada novo. Presta atenção no que eu vou falar, que isso aqui é importante. Nós não estamos fabricando coisas novas. Nós temos a responsabilidade de comunicar aquilo que já está acontecendo e o que Deus já está fazendo. Vocês estão comigo? Manda aqui no chat se está comigo, se está fazendo sentido, se você está entendendo o que eu estou falando. O que muitas vezes a gente faz é a gente começa a achar que a gente precisa fazer algo para ter uma boa comunicação digital e uma boa rede social. Não, eu não preciso fazer algo. Eu preciso entender e discernir a melhor maneira de comunicar aquilo que já está acontecendo. Eu não quero fabricar coisas novas. Eu quero comunicar de maneira coerente e eficiente aquilo que já está acontecendo. Essa é a sacada. Então toda vez que eu falo com a galera, não, a gente vai gravar um vídeo para falar de tal tema, a gente vai produzir tal coisa, a gente... Tá bom, você está produzindo demais. Mas antes de produzir, eu preciso garantir que eu estou documentando e eu estou ampliando a comunicação. Então vamos voltar de novo para a parte técnica. Tem duas funções da comunicação na igreja. Duas funções da comunicação na igreja. Eu não vou abordar muito isso, mas só para você entender. Que é registrar / documentar e estender ou expandir. Então eu documento e eu expando. O que eu estou fazendo constantemente? Documentando o que está acontecendo e disponibilizando isso para outras pessoas ou dando uma visão geral para a pessoa que está na igreja. Como assim uma visão geral? Todo mundo que frequenta a nossa igreja é míope. Por que míope? Porque ela assiste a igreja de uma perspectiva unilateral. Então se a pessoa ela tem 42 anos, está casada e tem um filho, ela assiste a igreja da perspectiva do ministério de casais, da perspectiva do culto de domingo, talvez da manhã, que é o que ela prefere frequentar, ela assiste pelo ministério infantil, ela assiste por esses âmbitos. Mas ela não tem a perspectiva do que está acontecendo nos ministérios geracionais, de adolescentes, de jovens, ela não tem a perspectiva do que está acontecendo no culto de oração e intercessão da semana, ela não tem a perspectiva do que o Ministério de Missões está fazendo de alcance, ela não tem a perspectiva do que o Ministério de Louvor está se preparando para conseguir garantir. Então ela não tem essas perspectivas. Então o que eu estou fazendo? Eu estou garantindo que essa pessoa ela tenha visão. Eu estou garantindo que ela tenha uma visão maior. Kalel, você está como moderador agora? Se diverte. Tá? Se diverte. Você faz o que você quiser. Então, para quem está perguntando aqui no chat, se você não conseguiu anotar, as funções são registrar e expandir, tá? Ou estender. Você pode falar registrar ou documentar, ou estender ou expandir, ambas palavras funcionam, o que interessa é o conceito, tá? Então, eu tô garantindo, quando eu tô fazendo isso, que a minha expansão não é apenas para a pessoa de fora, tá? A minha expansão não é apenas para a pessoa que está em outro âmbito, lugar, país ou região. A minha expansão é para a miopia, que é natural dentro da minha igreja. Então eu tenho pessoas que naturalmente elas não conseguem ver. E o meu papel como comunicador é garantir que essas pessoas elas estão tendo a narrativa completa do que Deus está fazendo. Você está comigo? Manda aí no chat se você está comigo. Se está fazendo sentido o que eu estou falando. Então, a narrativa inteira aqui não é apenas, uau, vamos comunicar que tem evento, não. É o que é esse evento? O que Deus fez? Quem é? Eles batendo que não? Peraí, querido. Uma salva de palmas aqui. Bate palma comigo aqui, ó. Vamos fazer um barulho aqui. Muito bom. Que incrível. Meu querido, você que está perguntando se vai ficar gravado, vai ficar gravado, mas não vai ser disponibilizado para todo mundo. Vai ser disponibilizado para um grupo específico de pessoas que nós vamos comunicar no final. Então,
batemos 510. Agora eu quero 1 milhão. Mentira, vamos subir para 550. Metas pequenas, entendeu? E quando a gente bate a meta, a gente não dobra a meta. A gente só sobe um pouquinho para ser realista. E continuar com a galera motivada compartilhando. Então, a gente mantém esse número. A gente mantém a coesão do pensamento aqui. Quando eu tô falando de contar história, quando eu tô falando de comunicar essa história, eu admito primeiro que as pessoas são míopes, porque elas enxergam a igreja com lentes, e eu tô constantemente esforçando elas para enxergar isso como um todo. A gente na comunicação técnica, você pode chamar isso de visão pastoral. Por quê? Porque o meu pastor sênior, o meu pastor dentro da igreja, que faz parte do meu presbitério, ele enxerga a igreja de maneira total. Ele enxerga a igreja olhando todos os ministérios, entendendo o que está acontecendo. E são poucas pessoas que têm essa visão. O que eu estou tentando fazer para a pessoa que é membro? Um membro normal, que serve, que ama aquela casa, que contribui. Eu estou tentando expandir para essa pessoa a mesma visão que eu, como uma das pessoas da comunicação, e que os pastores que cuidam daquela casa têm. Que é conseguir entender que não é todo mundo que está pegando todo, e eu preciso me esforçar para comunicar esse todo constantemente. Eu preciso me esforçar para comunicar esse todo constantemente. Então eu tô nesse esforço gradual. Que essa pessoa veja aquilo que ela não tem como ver. Então, por exemplo, dando uma outra perspectiva, da mesma maneira que o cara de 42 anos tem uma miopia, o jovem de 20 anos, que está no Ministério de Jovens, que saiu do Ministério de Adolescentes, que não frequenta mais o Ministério Infantil, que talvez não congrega no culto de intercessão das irmãzinhas do coque, mas está mega envolvido com missões, ele não sabe como é o Ministério de Casal. E se ele é homem, ele nem sabe direito o que está acontecendo no Ministério de Mulheres. Então eu tenho várias perspectivas que eu preciso inserir essas pessoas para que elas consigam ter uma visão maior. Para as pessoas que estão pedindo curso, calma, gente. Calma, gente. Vai chegar. Tá aqui, fica até o final. Vamos lá, calma lá. A galera tá muito apressada. Tem conteúdo demais ainda pra gente falar. Então tá bom. Vamos dar aquela revisada aqui, porque tem bastante gente entrando. Entendemos aí quais são apresentamos a nossa cadeira, né, nosso quadripé. Entendemos o objetivo central, que é comunicar a história que Deus está fazendo naquele lugar, naquele grupo de pessoas. Reconhecemos que as pessoas têm miopias na perspectiva, então cada pessoa enxerga a igreja como uma parte do que ela é, porque nem todo mundo consegue enxergar o todo, não dá para todo mundo enxergar o todo. Todo mundo que perguntar se vai ficar gravado, você já responde. O Kalel tá aqui do meu lado, ele tá me ajudando a fazer esse gerenciamento. Então a gente mostra esse todo para a pessoa e eu reconheço que eu preciso documentar as coisas e eu preciso expandir. Primeiro vamos entender o que é documentar mais profundamente para a gente poder dar o próximo passo. Documentar não é apenas registrar, tá? Eu consegui comunicar a mesma experiência da pessoa que está vivendo aquilo ali para a pessoa que não está naquele ambiente. Então não é o gravar aquilo ali, não é escrever e anotar aquilo ali. Eu consegui transmitir uma experiência proporcionalmente impactante e real. Anota isso. Transmitir uma experiência proporcionalmente impactante e real. Transmitir uma experiência proporcionalmente impactante e real. O que isso quer dizer? Quer dizer que na hora que eu tenho um evento, né, que é um dos nossos quadripés, um dos nossos eixos no quadripé, se eu tenho um evento, eu não quero falar como o evento foi legal. Tipo, nossa, que bacana, o evento foi super legal, o evento foi, tipo, animal. Não é isso que eu quero. Eu quero garantir para a pessoa, tá, que ela consegue ter uma experiência similar e tão poderosa quanto a pessoa que estava sentada lá. É isso que serve o documentar. E o expandir é quando eu apresento para essa pessoa e essa pessoa consegue reproduzir essa experiência com outras pessoas que ela compartilhar. Então hoje é importante entender isso, tá? A gente está vivendo num momento onde tudo que eu estou falando para você é muito básico. E a gente tem o privilégio, nós temos o privilégio de expandir essa narrativa, de ser as pessoas que vão pioneirar o que é fazer uma igreja que tem como comunicação um dos principais pontos. Então eu estou falando do mesmo ímpeto evangelístico no envio missionário que eu vou ver dentro, tá, de um grupo de puritanos que acabaram de deixar a Inglaterra no século XVIII. Eu estou falando desse ímpeto de comunicar dentro da nossa igreja, que está passando por uma transição geracional, que está passando por uma transição digital, e tudo que eu estou te apresentando aqui são as ferramentas primárias. E isso eu acho que é a sacada mais valiosa que você pode ter aqui. Eu não quero apenas
que você aprenda alguns macetes legais. Eu quero que você participe de um movimento que é revolucionar a maneira que a gente comunica sem alterar a mensagem. Porque a mensagem é uma só. O evangelho de Jesus é um só. O evangelho não precisa de artifícios, o evangelho não precisa ser diluído, o evangelho é por si só Cristo Jesus, esperança da glória, e ele é suficiente. Mas eu não posso ser leviano de achar que não existem veículos, estratégias e meios mais eficientes de eu tornar essa comunicação acessível e de eu proporcionar essa expansão do reino de Deus. Então, essa mentalidade faz a gente voltar para dentro do nosso quadripé, da nossa cadeira, dos nossos 4 eixos. Quais são esses 4 eixos? Para todo mundo tá perguntando. Eu vou ter o evento / domingo, né? Esse momento onde a gente congrega junto, onde a gente tá junto. Eu vou ter a membresia, eu vou ter a agenda e eu vou ter os valores e doutrinas. Então a gente vai passar um por um aqui, eu vou destrinchar eles para vocês, e destrinchando eles para vocês, a gente vai ir para a parte operacional prática de tudo isso, tá bom? Então, o que eu tô falando de domingo, o que eu tô falando de evento? O culto em si, ele é uma lógica congregacional, tá? Eu não vou ser eclesiológico aqui, não vou entrar muito em liturgia, mas o culto ele tem um processo de começo, meio e fim. Então as pessoas chegam, elas são recepcionadas, elas congregam juntas no momento de adoração e louvor. Desse momento de adoração e louvor, elas podem ter uma ministração, ou elas podem ter um momento de oração também. Elas geralmente vão para uma mensagem de oferta, tem um dízimo e oferta. Elas vão ter avisos, elas vão ter um momento de receber os visitantes, um momento de contar um testemunho, alguma coisa que acontece nesse meio. Transiciona para uma mensagem que vai ser mais curta, vai ser mais longa, vai ser mais estética, vai ser mais direta. E dessa mensagem tem uma oração final, uma oração de bênção, e essas pessoas voltam para casa delas. Então esse processo litúrgico é uma ordem que se repete todo santo domingo. Todo santo domingo tem essas mesmas atividades acontecendo. Eu tenho elas acontecendo nesta mesma ordem geralmente. Qual é a nossa tentação? A gente robotiza a comunicação. Então eu simplesmente vou mostrar o que aconteceu. Isso não é documentar, tá? Isso não é documentar. Documentar é como é que eu transmito a experiência de transformação que aquelas pessoas tiveram presencialmente, eu transmito para as pessoas que estão naquele lugar digital. Então como é que eu faço aquele louvor onde o Espírito Santo apareceu e a pessoa teve um encontro com Jesus? Como é que eu proporciono que a pessoa também tenha esse encontro com Jesus na casa dela assistindo aquilo ali nos stories? E aí eu quero contar um testemunho pra você. Eu vou contar uns testemunhos aqui pra gente diluir um pouquinho e não ficar tão técnico. Durante um processo que a gente estava fazendo a cobertura de um evento, um culto, eu não vou falar o lugar, a gente começou a falar assim, cara, nós precisamos orar aqui, pedir pro Espírito Santo uma direção para que as pessoas elas consigam sentir na casa delas aquilo que a gente está vivenciando aqui. E a gente começou a fazer isso não apenas com uma atividade técnica, mas com uma percepção de que o Espírito Santo estava fazendo alguma coisa. E depois que a gente postou esses stories durante esse momento de louvor, a gente recebeu uma mensagem de uma menina que, assistindo os stories, ela foi batizada pelo Espírito Santo. E ela teve um encontro físico com o Espírito Santo. Então ela estava assistindo, o corpo dela começou a tremer, ela começou a sentir um formigamento passando pelo corpo inteiro, ela começou a falar em línguas e o Espírito Santo apareceu enquanto ela assistia aquele stories. E na hora que a gente recebeu esse feedback, a nossa primeira foi assim, mano, para. Mano, eu acho que ela tá dando uma forçada de barra. E essa menina, ela foi tão tocada que ela começou a descrever o testemunho dela. A gente falou assim, cara, peraí. É disso daqui que eu tô falando. Não é eu mostrar um louvor. É eu ser instrumento e ministro para que aquela pessoa ela tenha um encontro tão poderoso na casa dela de quando ela estivesse sentada. E essa é a mentalidade que vai começar a mudar a nossa comunicação. É quando eu tô ali na minha comunicação e eu falo assim, cara, eu não quero só mostrar que o louvor foi bonito e que a gente cantou música XY. Não, eu quero ser veículo para proporcionar que a pessoa tenha esse mesmo encontro da pessoa que tá ali presencialmente. Faz sentido o que eu tô falando? Manda aqui no chat pra mim se faz sentido. Então beleza, a gente começou a entender isso. Que o evento de domingo, ele não é algo excludente. Na verdade, ele é algo inclusivo.
A gente não sabe torná-lo inclusivo. Nós não conseguimos torná-lo inclusivo. E agora eu vou abrir um pouquinho a sua cabeça em questão de eclesiologia. Tá? Então quando a gente vai para 1 Coríntios, principalmente ali no eixo do capítulo 12 até o capítulo 14, onde Paulo vai começar a falar dos dons, da capacidade do corpo ser diverso, tem um verso onde ele descreve como é que deve acontecer o culto. E ele vai usar um termo chamado, ele vai usar um terminho, que é cada um tem. Então cada um contribui com o que tem. Uns têm salmos, outros têm doutrina, uns têm cânticos espirituais, outros vão ter palavra, outros vão ter ensino e etc. O que ele está falando aqui? Ele está dando uma lógica que é inversa ao que a gente vê hoje acontecendo na nossa igreja. Então, por exemplo, você está me assistindo aqui, você vai entender o que eu vou falando. Você vai na sua igreja, você senta, você consome um culto. Então você chega, levanta, canta uma musiquinha. Aí você faz a coreografia do axé gospel. Levanta a mãozinha pro alto, faz a mãozinha pra cá, faz o aviãozinho e coloca a mão no peito. Basicamente você faz o quê? Joga o bebê pra cima, segura o bebê, bota o bebê no peito, avião com o bebê. Aí você começa assim, ó. Fica assim, ó. É o famoso axé gospel. Então segura o bebê, joga o bebê, abraça o bebê, avião com o bebê. E eu fico nisso. Fiz a minha coreografia. Chego e dou meu dízimo. Pego, dou meu dízimo. Faço uma oração. Ouço uma palavra, faço umas notas. Recebo outra oração, vou pra casa. Semana que vem, eu faço a mesma coisa. Axé gospel. Jogo o bebê pro alto, seguro o bebê, abraço o bebê, jogo o bebê pro alto, seguro o bebê, abraço o bebê, faço uma oração, dou meu dízimo, faço uma oração, assisto uma palavra, faço umas notas, faço uma oração, vou pra casa. E eu constantemente tô fazendo o quê? Assistindo culto. Assisto culto, consumo culto. E crio uma narrativa onde a pessoa fala assim, nossa, estou esperando o culto de domingo para me recarregar, para ser ministrado com a palavra. E eu crio uma mentalidade de um grande plenária. O Léo Feltrin, feijão puro, feijão puro, feijão puro. É basicamente isso. É uma repetição gradual que eu só faço a mesma coisa. Só que quando eu olho para esse verso de cada um contribui com o que tem, eu percebo que tem uma diferença. Porque eu tô falando de uma celebração de culto, onde um tem cânticos espirituais, o outro tem hino, o outro tem palavra, o outro tem profecia, e cada pessoa traz para a mesa aquilo que eles têm. E nós perdemos isso, porque o nosso ajuntamento, ele cresceu. O nosso ajuntamento, ele se estruturou demais. Então o que acontece? Eu criei uma lógica onde eu não mais estou trazendo algo para a mesa. Eu estou sentando apenas para receber. Então eu não estou colocando alguma coisa. Eu estou apenas para receber. Só que, quando eu estou num chat aqui com você, olha que loucura. Você não parou para pensar nisso ainda. Talvez você não parou para pensar nisso ainda. Mas você está me ouvindo falar, enquanto você está interagindo comigo, com outras pessoas, direcionando minha narrativa, dando feedback para mim, e isso aqui continua tendo ordem. Você parou pra pensar nisso? Imagina se nós estivéssemos... Alguém pediu o versículo, já colocou aqui. É 1 Coríntios no capítulo 13, tá? Depois você pode pesquisar. Então, olha que loucura. Eu tô aqui com você, você tá assistindo a minha conversa com você está sendo edificado por ela, ao mesmo tempo que você está congregando com as pessoas que estão nessa live. Você agora está congregando no chat. Porque a pessoa, ela tá comunicando com você, enquanto você comunica comigo, e isso continua tendo ordem. Agora imagine se a gente estivesse num salão enorme. A gente estivesse num salão gigante e você estivesse tentando falar enquanto eu tô falando. Pô, ia ser caos puro. Ia ser bagunça, baderna, ia ser loucura. Mas eu começo a perceber que a própria estrutura de conversa... Você tá numa aula. E você tá numa aula onde você tem voz ativa total. Você fala o que você quiser. Ninguém vai talvez se você falar uma grande bobagem, a gente vai te dar uma segurada aí, o Kalel que tá de moderador vai te segurar. Mas você tem voz. Você tem voz pra influenciar o que eu tô falando. E isso começa a quebrar uma lógica de onde você não tá apenas mais ouvindo. Você tá coparticipando comigo. Vocês estão comigo? Manda no chat se vocês estão comigo, vocês estão me acompanhando. Nick, o que isso quer dizer? Quer dizer que aqui você pode trazer a revelação que é sua. Aqui você pode liberar a palavra profética que é sua. Aqui você pode fazer um amigo e congregar com alguém sem que a estrutura de comunicação se perca.
sem que a ordem e a direção se perca. Isso daqui é ferramenta cumprindo propósito. Isso aqui é estrutura cumprindo missão. Então a missão permanece a mesma, mas a estrutura está sendo ferramenta e facilitando a gente ser fiel àquilo que a palavra fala. Porque a palavra, ela me instrui que você não está aqui apenas para ouvir algo. A palavra me instrui que você está aqui para ouvir algo, e eu estou servindo como veículo para juntar pessoas que têm revelação e que junto vão se ministrar e vão congregar num único ambiente. E isso daqui muda a mentalidade. Eu não estou num chatzinho que eu quero que você mande fogo. Eu estou no espaço que é de coprodução e coparticipação. E para você isso faz 10 vezes menos sentido do que para uma pessoa que é mais nova. E eu uso esse exemplo bastante nas aulas, uso nos podcasts, falei um pouco disso no podcast com o Desescope, que é importante entender que uma pessoa que é alfa, transição de alfa para Gen Z, que hoje vai estar entre os seus 12 anos até os seus 20, mais ou menos 21 anos agora, essa galera é uma galera com cabeça, se você tem essa idade, você vai entender isso, é uma cabeça de coprodução. Você não é satisfeito em apenas me assistir. A Twitch, que hoje é uma das principais plataformas, ela só existe porque ela dá para uma geração voz ativa quando ela não quer apenas ouvir, ela também quer ser ouvida. A lógica inteira do TikTok é isso. Eu produzo um conteúdo no qual você pode fazer um vídeo sobre aquilo, você pode participar da trend, você pode responder minha pergunta, você pode fazer um outro vídeo. Você nunca está apenas assistindo, você está constantemente coproduzindo. Você está constantemente co-comunicando comigo. Co-comunicando não ficou legal, né? Porque tem cocô no meio. Foi um erro narrativo aqui. Então, nossa, bateu no 550 e voltou. Vai dizer, ó, pim, e voltou. Vamos subir para esse 550. Continua compartilhando, vamos manter. Então, eu estou constantemente coproduzindo. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse formato que a gente está fazendo aqui, ele não só é mais alinhado com a narrativa de 1 Coríntios entre capítulo 12 e capítulo 14, como ele também atende uma demanda de uma geração que não consegue apenas ouvir, mas precisa participar, mesmo que isso signifique ser corrigida no processo, mesmo que isso signifique ela ser direcionada no processo, ela só não quer ficar calada, ela só não quer ser suprimida. Então o que acontece? Essa estrutura que vocês estão presenciando aqui, e se você está assistindo essa aula gravada, você não está presenciando ela online 100%, mas essa nossa estrutura de coprodução, ela faz muito sentido. Ela faz muito sentido porque a gente aponta para o futuro. Então, quando eu olho para o domingo, quando eu olho para o evento, quando eu olho para o culto de jovens que eu tenho no sábado, quando eu olho para o culto de oração que eu tenho na terça, eu entro e olho para 1 Coríntios no eixo de 12 e 14 e pergunto, cada um tem. Então como é que eu crio as estruturas para que cada uma dessas pessoas possa contribuir? E aí eu gosto de abrir uma pira aqui, que muita gente se conecta, mas é uma pira de loucura mesmo, tá? Vamos aqui na sua igreja, assim como na minha, nós temos um momento de ministração. Nós temos um momento onde algumas pessoas, elas sentem algo do Espírito e elas vão lá para orar e para fazer um momento de intercessão ou de ministração das pessoas. Quando eu estou fazendo isso, eu estou funcionando no discernimento de 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Eu estou no discernimento de um grupo específico de pessoas. Só que, na hora que eu abro espaço para você, do seu celular, você ter talvez um lugar onde você consegue mandar aquilo que você está sentindo. Você consegue mandar de maneira breve aquilo que você está sentindo no coração de orar. E outras pessoas conseguem confirmar. E a gente mesmo num ambiente conjunto, sem verbalmente estar falando, a gente consegue separar 2, 3 minutos para participar daquilo ali. Eu acabei de criar como se fosse uma nuvem de palavras de discernimento e oração. Eu acabei de dar espaço para as 1000 pessoas que estão ali naquele momento de oração, de intercessão, elas de maneira organizada consigam se conectar e a gente criar direcionamento. Isso daí é criar ferramenta para traduzir algo que está na palavra, mas ao mesmo tempo é uma demanda de uma geração. Então, quando eu estou falando do eixo do domingo, dentro dos nossos 4 eixos, da nossa cadeirinha, eu estou falando de não apenas falar de um evento, de um negócio que acontece, mas transmitir aquilo ali para que as pessoas tenham encontros reais com o Espírito Santo, como eu dei o testemunho anteriormente, da pessoa que foi batizada no Espírito Santo, assistiu nos stories, mas que essa pessoa também ela seja edificada. E eu vou falar dos 3 potenciais, que é um ponto importante mais para frente, mas cara, a pessoa talvez ela não assistiu aquela palavra inteira. Mas qual é
a revelação central que eu posso, de maneira breve e objetiva, comunicar para ela, que já vai edificar a vida dela, que já vai gerar transformação. Qual é a verdade bíblica que eu posso comunicar para ela e que vai acessar o coração dela, que vai levar no coração? Mas colocou, e quando começar a perseguição? Só no panfleto? Mas é importante a gente entender que quando a gente fala de perseguição moderna, quando a gente está falando de digital, a gente não está falando de panfleto, tá? Eu vou te explicar uma coisa. Você pode ter igreja na China. Você pode ter Instagram de igreja na China. Você pode ter tudo isso, tá? Você não sabe como funciona a China. Vou abrir esse parênteses aqui porque é importante, porque a gente desespera. Fala, perseguição. Cara, perseguição não é te silenciar, não. Perseguição é distorcer a verdade. Porque essa é a mecânica que o próprio Paulo precede. É quando a gente se amolda às falsas doutrinas de demônio. É o que ele chama de cauterizar a fé. Então, você na China não pode falar que Jesus é o único caminho, verdade e vida. Ele não é o único caminho. O caminho é o governo. O caminho é o partido. E se você acha que eu tô brincando, é porque eu sentei na Austrália durante 6 meses com pessoas que são da China que fugiram lá por perseguição religiosa. Eu morei com uma família inteira do Paquistão que fugiu do Paquistão por perseguição religiosa de muçulmano. E ninguém fala você não pode ser crente. Só que sabe o que acontece se você é cristão no Paquistão? Você não compra comida, você não pode ir no mercado, você não pode sentar na primeira fileira da escola, faculdades vão dificultar seu processo seletivo, não vão te contratar em trabalho, você não pode ser impedido de ser cristão. Não é mais esse o jogo, irmão. Não é leão mais não. Não é arma na cabeça não. Sabe por quê? Porque arma na cabeça ainda faz eu respirar. Fala assim, beleza, pode matar que eu vou direto pro céu. Agora, quando eu tô falando de distorcer a mensagem, eu tô falando gradualmente em fazer você diluir o evangelho para acreditar numa mentira. Isso sim é o negócio que é essa sim é a armadilha. Então não é sobre parar de fazer Instagram não, irmão. O nosso principal ponto aqui não é achar que vão para limitar a gente de falar no Instagram. É que vão coagir para que a gente fale a narrativa que é mais favorável. Que a gente fale a narrativa que para esse grupo é mais atrativa. Que a gente molde a nossa mensagem para a mensagem que se encaixa com o que eles esperam. Não é para de falar, não, continua falando, porque tem uns negócios legal, mas fala só a parte que eu gosto. Isso sim é a nova censura. Tá? E eu falo disso de alguém que sabe o que é eixo, janela 4, janela 1040, porque a janela 1040, irmão, não vai permanecer do jeito que tá por muito tempo, não. That's a time season, it's gonna change. E o que a China tá fazendo é futuro de perseguição. Pode ter igreja, pode falar, mas você fala o que eu aprovo, do jeito que eu aprovo e como eu aprovo. Isso sim é perigoso. Então não fica com medinho de panfleto não, ninguém vai te tirar do Instagram, mas pode ficar ligeiro, que dependendo da carruagem, o que eu falo aqui vai ser moderado. O jeito que eu falo aqui vai ser moderado. Isso sim é perseguição. Voltando pro nosso ponto do domingo, eu tô querendo que as pessoas, elas tenham acesso a essa conversa inteira, a uma revelação da palavra, esse encontro. Então esse nosso primeiro eixo é o evento, o domingo. Segundo eixo é a agenda. O que é a agenda? É dar a perspectiva macro de tudo que está acontecendo. Então, eu tenho que fazer isso de uma maneira que eu não faça banner com pomba, tá? Que eu não faça banner com a cruz pegando fogo e tipo, venha para o nosso culto. Não é sobre isso, tá? O que eu tô falando aqui é como é que eu envolvo as pessoas e deixo elas conscientes de tudo que tá fazendo. Então, isso serve em eu perceber que eu preciso atingir um público específico para minha agenda, porque toda agenda da igreja tem público. Não existe isso. Toda agenda da igreja tem público. Então, se eu tô falando do evento de jovens, eu tenho público. Se eu tô falando do evento do jantar de evangelismo, tô falando de um evento. Porque a pessoa de 18 anos não vai no jantar de evangelismo. Já é um negócio diferente. Então, todo tipo de ação, todo tipo de estrutura, ela tem um público. Então, a agenda serve entender o público, atingir esse público com uma comunicação que seja assertiva e garantir que as pessoas estejam inteiradas naquilo que está acontecendo como um todo. Então, a Vicky colocou, atingir o público-alvo da agenda. Exatamente. Felipe colocou, continue falando e assuma as consequências. O cristão me inclui, não estão prontos para esse nível de perseguição. Eu acho que a gente está pronto. A gente só
fica viajando na maionese e não é muito realista. Então, isso seria o nosso eixo agenda, que é o eixo mais simples. Tem o terceiro eixo, que é a membresia. Aí o negócio vai virar coisa de maluco. Se você tá aqui, se segura, porque agora que vem a parte legal. Tá? A gente não tinha chegado na parte legal ainda. Tá? A gente vai entrar na parte legal agora, que é, o que é membresia? Tem duas formas de eu fazer isso. Eu posso contar a história das pessoas, tá? Então eu posso contar a história do que as pessoas estão fazendo, ou eu posso empoderar as pessoas para elas contarem as histórias delas. E aqui que é onde está a maior inteligência, aqui onde está o nosso maior artifício. E é onde nós estamos mais patinando. Então vamos dizer aqui que o Kalel tá comigo. Dá um salve aí bem alto. Salve! É isso aí. O Kalel tá aqui comigo, homem de Deus, varão de guerra, não é verdade? Homem bonito. Tá lá. E eu falo assim, cara, nossa, pô, eu sei que você teve um testemunho animal. Você teve um encontro com Jesus, pô, foi bacana. Posso contar o seu testemunho? Aí eu conto o testemunho do Kalel. Só que quando eu conto o testemunho do Kalel, sendo igreja, sabe o que parece? Parece a Marabras vendendo geladeira. Sabe? Promoção, geladeira, 4x4. Por quê? Porque eu contando o testemunho da pessoa que teve um encontro dentro da minha igreja, e isso não vai ter um impacto. É Marabras vendendo geladeira. Agora, quando eu dou espaço e eu trago revelação para o Kalel, ele tomar coragem, ele abrir a boca e ele começar a contar o testemunho dele, aí sim eu começo a ter resultados que são reais e resultados que são eficientes. Como assim resultados que são reais e resultados que são eficientes? Vamos dizer que eu quero alcançar os jovens universitários. Isso é o maior erro de líder de jovens disparado. Nick, quero alcançar os jovens universitários. Vamos fazer tal ação na universidade. Vamos fazer tal coisa. Tudo isso é ineficiente. Sabe como é que você alcança o jovem da universidade? É pegando as pessoas que são da sua igreja, que vão na universidade, e empoderando elas para conseguir falar com as pessoas da universidade e convidá-las a fazer parte da igreja. Tcharam! Não é tão complicado assim. E eu falo pelo meu próprio testemunho, de quando eu fui líder de adolescentes por muito tempo, a maneira que nós fizemos para o grupo expandir não foi fazer ações legais, não foi fazer ativações super inteligentes, não foi nada disso. Foi a gente pegar peças que a gente fazia de stories, tá? Dar na mão da galera que frequentava, falar assim, mano, todo mundo sexta-feira compartilha, falar que amanhã tem culto, vou te explicar como é que você conversa com a galera, como é que você usa o seu Instagram pra falar o que tá acontecendo, deixa eu dar o material aqui, sempre que você estiver aqui no culto, posta um stories pra mostrar que você teve, e cara, a gente num grupo de 15 pessoas, na verdade era um grupo de menos até, em um ano a gente foi pra 120 pessoas. Então, de membresia, né? Não de frequência. A frequência foi de 7 para 90, foi tipo isso. Então, cara, foi literalmente mais de 10 vezes mais. Por quê? Porque nós somos muito inteligentes? Não, cara. Porque eu tô fazendo o negócio necessário, que é um culto que honra e glorifica o Senhor, que ensina a palavra, onde as pessoas têm encontro com o Espírito Santo, elas têm comunhão uma com a outra, e eu tô entendendo que não sou eu que vou alcançar as pessoas. Eu não tenho acesso aos seus amigos. Eu como conta de igreja, imagina que eu sou a conta da igreja. Eu não tenho acesso às pessoas. Porque a pessoa que não é cristã não me segue. E ela não vai receber o meu conteúdo. Só que adivinha que legal? Ela segue você. Ela tá seguindo você. Quem tem acesso a ela é você, não eu. Não faz sentido eu tentar ir atrás dela. É burro. É anti-esforço. É anti. Eu preciso que você use a voz que você já tem, os seguidores que você já tem, para alcançar ela. Então o que eu falei? Eu falei, cara, o meu grupo de adolescentes, os adolescentes, quem conhece adolescentes não sou eu, são os meus adolescentes. Se tem alguém que pode trazer mais adolescente, é os adolescentes. Então eu preciso empoderar os caras. Eu não preciso fazer uma mega estratégia. Eu não preciso ser a pessoa. Mas eu preciso dar uma arte para eles compartilharem no dia antes e usar a plataforma deles. Eu preciso ser consistente para contar a história e traz os caras para perto. Então, o que acontece na cabeça da maioria dos adolescentes e das pessoas? A Gabi colocou, show, você falou isso num podcast que eu guardei pra vida. Eu vou mais fundo agora, Gabi, com você. O que tá acontecendo? Cara, eu comecei a entender que o ponto principal aqui era como é que eu poderia fazer essas pessoas terem senso de propriedade, reconhecer a voz que elas carregam, tá? Dentro da conta delas, e que elas façam isso com autoridade. Então, cara, eu preciso ser o cara
que incentiva o Kalel a falar do testemunho dele. A postar o testemunho dele no Instagram dele, a postar a transformação no Instagram dele. Porque é inerente na transformação dele o cara que seguia ele na época do futebol, o cara que seguia ele na época da escola, olhar pra vida dele transformada e não reconhecer que Cristo impactou ele. E é nesse momento que você começa a ver os caras mandando aquele DM. Pô, e aí, Kalelzão, tudo bem aí, mano? Salve aí, maior tranquilidade aí na caminhada. Pô, vi que você tá num rolê aí da igreja. Pô, vi que você tá na maior fase aí. Mó bom, pô. Queria trocar uma ideia. É isso. É esse DM que você acabou de abrir porta e a pessoa acabou de abrir o coração para ser ministrada e onde você vai buscar entendimento e revelação para dar para dar direção na vida dela. Então, o que acontece aqui? Falei, cara, eu preciso empoderar essa galera. Quais são formas práticas de empoderar essa galera? Tá? Tá bom. Toda vez que a gente... Isso eu já comuniquei algumas vezes, para quem tá mais familiarizado com o podcast 310, tá bom. Vamos dar foto. Todas as fotos que a gente tem, vamos disponibilizar para essa galera postar. Vamos tirar a foto do negócio, não vamos ficar guardando isso no drive pra igreja. Libera pra todo mundo pegar foto. Tipo, cara, vamos dar rolê, vamos incentivar as pessoas a no nosso rolê no Mac, quando a gente vai pra casa de alguém, a gente postar. Tipo, cara, começa a registrar o que você tá fazendo na igreja. Você viu pra aula de EBD? Posta. Incentiva a galera a postar. Incentiva a galera a comunicar. Incentiva a galera a documentar aquilo que o Espírito Santo tá fazendo na vida deles. E isso é a chave. Se você quer uma sacada pra hoje, pra nosso aulão aqui, é essa. Incentive as pessoas a documentar o que o Espírito Santo tá fazendo na vida dessas pessoas. O que isso quer dizer? Pô, quer dizer que é legal se o Kalel posta um stories do culto, pô, já é legal pra caramba. Mas é 10 vezes mais poderoso quando o Kalel, ele começa a compartilhar a revelação que ele teve do devocional dele de maneira simples e direta. Então, cara, ele tava lendo lá Lucas no capítulo 21, mano. E o Espírito Santo fala que quando a gente abrir a boca vai ser cheio de autoridade pra falar. Então ele falou, cara, vou abrir minha boca e vou ser cheio de autoridade. E aí ele leu Atos no capítulo 3, mano. E ele viu ali que Pedro e João entrando pela sinagoga, passaram pela porta formosa, viram o cara no chão e falaram assim, mano, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda agora. Sabe o que ele faz? Ele, cheio do Espírito Santo, posta uma história e fala assim, cara, se você tá precisando de oração, eu tava no meu momento de oração aqui, e pô, você tá passando por um momento difícil, queria abrir aqui espaço pra você responder esse DM, e eu vou orar por você. É isso, nada gospel. Não é tipo, olá vaso, você que tá vendo esses stories agora, você que tá sendo tocado, responde o DM agora, recebe a oração agora. Não é isso, não é tipo, acessível, direto. E sabe o que é engraçado? Dentro do Dunamis, a gente tem um grupo chamado Dunamis Tracks, e eu faço uma ativação em alguns anos, onde eu peço para todos eles pegarem os stories deles, e eles postam um único story falando assim, ó, quero orar por você, responda esse DM, e se eu puder orar por cura por você, se eu puder orar por algum momento, eu quero orar por você. E sabe o que acontece? Você começa a ver gente aceitando Jesus por uma conversa de stories e aparecendo na igreja no final de semana. Você começa a ver pessoas com testemunho de cura, porque elas receberam um áudio de cura ali. Você percebe pessoas tendo cura na alma porque elas receberam uma oração e porque elas foram ministradas. E tipo, eu tô ali, cara. Eu não fiz nada. Eu tive um adolescente, um jovem, eu tive uma pessoa que foi cheia do Espírito Santo e percebeu que ela podia expandir aquilo ali. E o que eu preciso fazer é incentivar o cara. É incentivar o cara a abrir a boca dele. Até porque, quando ele propaga a fé dele se torna mais real pra ele mesmo. Isso aqui é um negócio que você precisa entender. Quando você propaga a sua fé, ela se torna real pra você também. Eu vi um adolescente, maledeto, que falou, pô, os caras ficam pregando no ônibus. Quando eu vejo o cara pregando no ônibus, eu me sinto um herege, eu acho tão absurdo. Tipo, cara, sabe, a pessoa que fala isso é exatamente a pessoa que não tem coragem de abrir a boca pra pregar. É exatamente a pessoa que não tem coragem de ver um enfermo na rua, estender a mão e crer por cura. Sabe por quê? Porque eu não preciso de um ambiente bom. Eu preciso de fé para as pessoas serem tocadas e serem alcançadas e serem transformadas. Às vezes o que falta na gente, falta nas pessoas da nossa igreja, é que nós sejamos esse empurrão que elas precisam para elas serem cheias de fé e de coragem para conseguir abrir a boca e falar. Então não foi, o Dan falou, a indireta eu peguei, não foi nem indireta, foi direta mesmo. Porque tipo, cara, eu tô cansado desse bando de gente preguiçosa, não faz coisa nenhuma. Cristianismo mega não comportamental e depois fica
tipo, mano, enchendo no Twitter. Então, tipo, cara, porque a minha fé, ela cresce cada vez mais quando eu exercito ela. Quando eu abro a minha boca pra pregar na rua, quando eu abro a minha boca pra ministrar pras pessoas, eu tô tendo exercício de fé. A minha fé tá sendo edificada enquanto eu edifico a fé das pessoas. E isso é o que faz funcionar. Isso é o que faz funcionar a nossa lógica de igreja, de reino de Deus. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Manda aqui no chat se tá fazendo sentido, se está comigo, se tá me acompanhando. O Gu colocou como começar um ministério de comunicação na igreja com uma Assembleia de Deus com igrejas limitadas. Já vou falar disso, tá bom? Espera aí, Gu. Segura essa pergunta, pode soltar ela daqui um pouquinho mais pra frente. Então, o que eu tô entendendo aqui? A minha membresia, ela precisa ser empoderada. E aí eu dou um exemplo que eu gosto muito, cara, que eu sou apaixonado por esse exemplo, que é o exemplo da minha própria mãe. Tá? A minha mãe, no meio de um culto, tá? Sabe aquele louvor bem Fernandinho? Sabe, Fernandinho com a guitarrinha estridente? Teu sangue, com o ovo na boca. Sua cruz me levam pra perto de ti. Então, tipo, mano, ali o negócio fritando. Minha mãe foi tocada pelo Espírito Santo, ela pegou o celular dela, começou a gravar 1 minuto ali do louvor, abriu o WhatsApp, mandou pra uma amiga que tava desviada. Falou, lembrei de você durante esse louvor, você faz falta, um negócio assim. Cara, a mulher mandou 2 áudios desmontando de chorar. Do nada o Cantarina apareceu. Cantarina, é isso. Tô com você. Amo você. Saudade. A mulher desmontou de chorar. Desmontou de chorar. Sabe o que aconteceu? No final de semana seguinte, ela tava na igreja. Porque ela foi alcançada por uma palavra poderosa. Porque ela foi tocada por um raio. Não, mano. Porque uma pessoa de 50 anos pegou o WhatsApp, gravou o culto com o som do PA explodindo, parecendo JBL depois de cair na piscina. Então, tipo, que o áudio do WhatsApp vem com o negócio tipo explodindo. E, cara, ela foi tocada pelo Espírito Santo mesmo assim. Porque aquilo é uma linguagem dela, que faz sentido. Ela teve um encontro, e ela voltou pra igreja. Então, a gente complica demais ferramentas, a gente complica demais estratégias, e a gente está banalizando o poder de fazer as pessoas reconhecerem, presta aqui o seu celular, Kalel, as pessoas reconhecerem que esse pedaço de plástico aqui é uma ferramenta poderosa para elas impactarem as pessoas ao redor delas. E talvez a coisa mais eficiente com o Ministério de Comunicação que eu posso fazer é dar a consciência disso para essas pessoas. É fazer com que as pessoas carreguem esta revelação, sejam empoderadas nisso e elas recebam aquele empurrão santo, tá ligado? Quando você empurra o cara da escada da fé, a pessoa tá lá, não vou, você só empurra assim, ela vai rolando sozinha. É isso, velho. A galera tá ali, empurra os caras, deixa os caras rolar pela escada abaixo. E a gente vai colhendo testemunhos no processo. Então, o que eu erro muito? É quando eu tô na minha comunicação de igreja, de mídias sociais, e eu tô fazendo o quê? Eu tô só fazendo banner, eu tô tentando fazer uma cobertura de culto, mas eu não estou comunicando a história das pessoas e eu não tô empoderando as pessoas para elas comunicarem a história delas. Quero abrir esse parênteses aqui. Posso abrir um parênteses? Posso abrir um parênteses, cara? Fica à vontade. Você me deixou à vontade, então. Cara, existe uma lógica na Bíblia que é a nossa relação de como nossa fé funciona também. Nossa fé tem uma dependência de testificar as coisas. Então, quando eu testemunho, eu abro espaço para testificação. Basicamente, é assim que funciona. Para quem teve alguma experiência com oração por cura ou qualquer uma dessas coisas, é basicamente assim que funciona. Você não tem fé. Você vê aquilo acontecendo na sua frente, você é cheio de fé. Aí você ora. Aquilo te enche de fé. E enche a pessoa de fé que viu. E isso vai continuamente gerando. Tanto que é normal, quando você vai dar um conselho para alguém, ou alguém vai te aconselhar, ela partilha o quê? A história dela. Ou a sua história. Então a pessoa tá contando como é que tá difícil o casamento dela. Você vai fazer o quê? Você vai contar como é que foi o seu processo de ver o Espírito Santo operando no seu casamento. E isso é testemunho. E o testemunho gera o quê? Testificação. E a testificação faz a minha fé crescer. Então na hora que eu pego uma pessoa na mídia da minha igreja, na comunicação da minha igreja, e eu dou espaço para ela compartilhar o testemunho dela, cara, eu gero um poder de transformação bizarro. Isso é tão forte, é algo que eu acredito tanto, que quando a gente começou o bailinho, a gente sempre, todo evento tinha um momento onde alguém pegava o microfone e testemunhava. Quando a gente tinha um grupo, quando eu era líder de adolescentes, sempre tinha um momento onde alguém pegava o microfone e testemunhava. Então, cara, a pessoa subia lá e ela falava, cara, Deus tá fazendo isso, eu vi
Isso aconteceu, foi isso que o Senhor operou, e cara, tô muito feliz, quero louvar o Senhor aqui. Só que a pessoa que tá ouvindo, ela tá vendo o mesmo problema dela, a mesma batalha dela, a mesma luta dela, o mesmo desafio dela sendo gerado algo de fé nela. Cantarino, saudades do bailinho. Verdade, Cantarino. O bailinho que o Cantarino pregou foi muito legal. Estou muito disposto a repetirmos a dose. E o Fê falou, storytelling não é só storytelling, é entender uma mecânica que é de Deus e fazer isso com excelência. Então, usando o exemplo do canto aqui. Cara, se você nunca percebeu, e você conhece o Cantarino, uma das coisas que mais fez o Cantarino ter uma visibilidade legal com o conteúdo foi literalmente contar os testemunhos do que Deus estava fazendo. Eu sei porque eu acompanho desde sempre. Então, alguém foi curado, o testemunho de alguém foi curado, alguém foi liberto e tocado, o testemunho de alguém foi liberto e tocado. Isso por si só é suficiente e poderoso. Quando eu paro de fazer isso na comunicação, eu esvazio o caráter pessoal da igreja. A igreja não é um prédio, sou eu e você. Então, a igreja não é você, a igreja não sou eu, somos nós. Ela não tem esse caráter individual, ela não é individualista, é coletiva. Ah, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, nós somos a igreja. Eu sozinho não sou a igreja. Não tem essa palhaçada não. Jesus não veio casar comigo, Jesus veio casar com a noiva é a igreja. Precisa ficar bem claro. Então eu preciso comunicar a igreja de maneira plural. Eu preciso comunicar a igreja de maneira geral. E é isso que gera transformação. É isso que gera identificação. Então, a gente finaliza o terceiro eixo aqui, que é a membresia, entendendo essas dinâmicas. A gente vai para o nosso quarto eixo, tá? Qual é o nosso quarto eixo aqui? O nosso quarto eixo é doutrina e valores. Por que doutrina e valores? Porque não só apenas eu estou falando da agenda, eu estou falando do evento, eu estou falando das pessoas, mas eu estou falando também do que a gente crê. Eu estou falando de como é que a gente enxerga o reino de Deus. Eu estou falando do que são os princípios e valores que rodeiam a gente. E isso é um ponto bem fraco hoje na nossa comunicação. Sabe por quê? Porque é aqui que eu crio as concessões. Porque eu sinto, né? Isso é uma coisa minha. Eu sinto, principalmente como líder de jovens adolescentes, que nós falamos muito de identidade, às vezes sem profundidade, mas pouco sobre pornografia. Pouco sobre sexualidade. Fala pouco, tá? Sobre até mesmo entretenimento. Fala pouco sobre pureza. Fala pouco sobre interpretação bíblica, sobre cosmovisão. Fala pouco sobre como é que eu concilio fé e trabalho. Então, eu tenho pouca instrução. Então, eu tenho um jovem que, cara, ele ama orar, ele assistiu 28 pregações sobre oração. Ele assistiu 38 pregações sobre jejum. Ele assistiu 48 pregações sobre, sei lá, identidade. Mas ele não assistiu uma sobre fé e trabalho. Sobre como é que, quando ele dá os 20 anos dele, ele já está saindo do estágio pro trabalho, o que ele tem que fazer naquela salinha? Ele não tem. E é interessante olhar para isso, porque existe uma narrativa tão presente nas cartas, nas cartas paulinas principalmente, de dar contextualização da fé no contexto social. Então peraí. Filipenses é assim. Então, Éfeso é uma carta recheada disso. De diretos conselhos baseados naquele contexto. Se eu vou ler Coríntios, diversos conselhos baseados no contexto. Principalmente Coríntios, que dá uma impressão de que tem várias outras cartas, várias outras conversas e outras coisas que aconteceram ao redor daquela narrativa que direcionam muito algumas das falas. Então, quando eu tô falando com um jovem, eu preciso adaptar a minha mensagem pro cara ser uma pessoa que sobrevive à faculdade. Porque ele chega na faculdade e muitos assuntos que ele vai ser bombardeado, ele nunca foi instruído. E é aí que eu planto a dúvida, é aí que eu planto a confusão, é aí que eu planto aquela semente nele de peraí, então isso aqui é verdade. E eu começo a bagunçar o cara. Eu tô vendo isso em TikToker, que ganhou muita audiência com pouca bagagem bíblica, e a galera começa a ir na faculdade e o cara começa a mudar a própria narrativa dele. Porque o cara não aguentou nem 6 meses sentado na frente do professor. Não, peraí, isso aqui é diferente. Por quê? Porque não tem instrução. Eu percebo, principalmente uma janela de 35 a 50 anos, de uma galera com pouquíssima Bíblia hoje no cenário evangélico. Pouquíssima Bíblia. As pessoas, elas repetem coisas
que o coach, que a pessoa do Instagram dela seguiu, e elas nem percebem o tamanho da bobagem. Então tem o cara que genuinamente acredita que o objetivo de Deus na vida dele é ele prosperar. E ele acha que isso é bíblico. Nossa, Nick, você tá falando que Deus não que eu não vou prosperar? Não, mas a vontade de Deus não é você prosperar. Porque se essa é a vontade de Deus, Paulo nunca esteve na vontade de Deus. Raios e trovões. Porque Paulo era um falido, renegado, açoitado, roubado, que naufragou, não tinha nada que estruturalmente na vida do cara dava certo. E você vai falar assim, é que ele não tinha prosperidade bíblica. Cala a boca! Por quê? Porque eu não tenho instrução. Eu não tenho instrução, eu tenho gente que acredita em qualquer coisa. Porque na hora que qualquer coisa que é sombra de Bíblia, que é vento de doutrina, me abraça. Então, cara, nossa, como você é sábio, você lê provérbios. E eu não vou falar o nome da pessoa, porque essa aula tá gravada. Mas o cara vai fazer um lançamento sobre provérbios e ele vira a voz de Jesus. Irmão, você tá falando de provérbios. Você nem tá falando de Jesus. O cara tá literalmente lambendo a migalha da mesa e estão batendo palma como se ele estivesse comendo o prato principal. Cara, ele pode fazer 28 aulas sobre provérbios. Ele não entendeu nada de provérbios se ele não enxerga provérbios por Jesus. Não significa nada falar de provérbios se não falar de Jesus primeiro. Nada. Só que eu constantemente fico aguando a mensagem. Volta pro começo do aulão. Eu preciso diluir a mensagem? Eu preciso adaptar a mensagem? Não. Eu só quero achar maneiras eficientes de comunicar a totalidade dela. É isso. É só isso. Então eu não preciso de uma super engenharia da mensagem. Não, legal, tem uma hermenêutica boa e uma homilética excelente. Tá satisfeito. Tá tranquilo. Então eu não preciso que a gente constantemente fique diluindo a doutrina, mas eu preciso ensinar as pessoas. E citando de certa maneira Francis Schaeffer no How Should We Live? How Should We Then Live? Cara, eu tenho um problema onde eu pouco incentivo uma elite filosófica, uma elite de conhecimento, uma elite acadêmica. Eu tenho um baixo número de mestrados dentro do público evangélico, eu tenho um baixo número de profissionalização em altos cargos dentro do público evangélico, e a gente continua não percebendo que a gente está lendo livros básicos e que são legais e que têm o seu valor, mas a gente raramente está lendo coisas que funcionam para consolidar doutrina e valores nossos. Por isso que é tão difícil eu ter valores de família. É por isso que é tão difícil eu ter valores claros de sexualidade. É por isso que é tão difícil eu ter qualquer valor que rodeia caráter de Cristo. Então eu uso pouco o Sermão do Monte, eu analiso pouco as escrituras e eu acabo não criando tanta doutrina. E aí que vai entrar a parte legal, onde você começa a produzir. Eu genuinamente acho que tem espaço pra gente pulverizar cada vez mais conteúdo. E eu vou colocar aqui um negócio, tá anotando? Manda pra mim se você tá anotando. Se você não tá anotando, não tá servindo de muita coisa. Manda aqui pra você tá anotando que eu vou soltar aqui agora as partes práticas brabas. Tá? Então eu preciso entrar num lugar técnico também e operacional de conseguir ser consistente em comunicar esses valores, doutrinas e conteúdos. Tá? Como é que eu faço isso? Perdão, antes de como é que eu faço isso, tá? Se você tá anotando aí. Tem um problema gigantesco quando a minha igreja local ela não comunica o que ela acredita, ela não comunica o que ela pensa, ela não comunica quais são os valores e as doutrinas dela. Sabe por quê? Porque o seu adulto ou jovem que tem acesso ao YouTube, ele gradualmente vai ser mais doutrinado pelas coisas que ele consome fora do que por aquilo que ele assiste dentro. Então eu começo a ter o jovem que chega pro pastor e começa a perguntar por que a gente não tem o louvor X, o louvor Y, por que a gente não fala X, a gente não fala Y, e a gente não entende como é que a igreja funciona. Por quê? Porque ele assiste a pregação de outros 5 igrejas, outros 5 pregadores, mas ela não consome nada do que é de dentro. Nossa, Nick, mas ele vai na igreja há 3 anos. Isso não é suficiente. E a gente vai usar esse argumento aqui para ir para o nosso próximo passo, para o nosso próximo nível aqui da nossa conversa. Isso não é suficiente, sabe por quê? Porque eu e você, a gente passa mais tempo no nosso celular do que na nossa igreja. Isso é o beabá. Só que se você não percebeu, a gente está aqui há exatamente 1h05 agora.
Nós temos mais meia hora de aulão ainda, tá bom? Que eu ainda vou te jogar. Se você acha que já tá no final, irmão, a gente acabou de dar 2/3 do aulão, tá? Tamo ainda chegando lá. Você está a 1h05 comigo. Eu acabei de, se você está desde o começo, eu acabei de passar mais tempo com você do que você vai passar na pregação do seu culto de domingo. Eu acabei de doutrinar você e colocar mais valores em você, se você está aqui desde o começo, do que você vai ter no seu culto de domingo. Sabe o que isso significa? Significa que eu já estou colocando a mesma quantidade de informação do que provavelmente seu pastor, ou pregador, ou ministro, ou presbítero, que vai estar ministrando. Agora multiplica isso na dinâmica constante, tá? O Clay colocou aqui, ó, Coral está vendo a igreja, mas queria estar aqui assistindo. Ela mandou um DM falando disso. Então, o que acontece? Ela vai estar numa dinâmica onde ela está assistindo bastante TikTok, YouTube, ela está vendo stories, ela está constantemente sendo alimentada por isso. Tá? O Moreira foi perfeito o comentário dele. Estou na minha igreja há 27 anos e admito que consumo mais pregação e louvores do YouTube do que da minha própria igreja. E isso daí começa a criar um drive que agora a gente não vê o que acontece. Mas acontece que você pensa mais alinhado com a igreja X ou Y, ou com o pregador X ou Y, do que com a sua própria localidade. E é inerente que isso vai gerar atritos. É inerente que isso vai gerar ruídos. É inerente que isso vai começar a criar alguns tipos de confusão. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui? Não tem como eu achar que eu tô nesse fluxo de comunicação aqui, onde eu tô ouvindo mais e eu não tô gerando problema. E eu falo pra você que é comunicador, que é o cara que tem essa responsabilidade de comunicar, eu que tô gerando esse problema. Eu que tô sendo a pessoa que tá dando espaço pra pessoa ter uma forma de pensamento diferente daquilo que ela mesma congrega como família de fé. Nossa, tem que dar um exemplo mais prático. Então vou dar um exemplo de eu como líder, tá? Eu tô sentado no pós-culto, conversando com os meus adolescentes, chega uma menina em mim. Eu fiz uma pregação naquele dia sobre inferno. Eu preguei sobre inferno. E peguei dando um chicote. Ela falou, cara, inferno existe, inferno é isso, pá. Por quê? Porque eu percebi que as pessoas estavam ouvindo pouco sobre isso. Então eu falei, a gente vai falar sobre inferno, tá? O que aconteceu? Essa menina chega pra mim no final, ela fala assim, pô, Nick, sua pregação mexeu muito comigo, eu tô pensando em várias coisas, mas é que tem um problema. É que eu achava que inferno não existia. E ela olhou pra mim assim. Ela não falou inferno não existia, não. Ela falou, o problema é que inferno não existe. E aí, tipo, e ela tava na cabeça dela tentando conciliar tudo que eu falei de condenação com a verdade que ela tinha deixado instalada de que inferno não existe. E eu olhei pra cara dela e falei assim, cara, essa menina vai na igreja há 1 ano. Eu conheço ela, conheço os pais dela. Eu sei quando ela chegou. Eu tava quando ela teve um encontro com Jesus. Tipo, cara, ela ouviu isso de algum lugar. Porque não foi da minha boca. E não foi de ninguém daqui. Só que ela ouviu tantas vezes isso. E ela ouviu com tanta convicção e com tanta profundidade. Ou aquilo impactou tanto ela, que ela tá tendo uma crise de fé aqui na minha frente. E eu admito que eu fui impactado pela pergunta. Eu fiquei sem palavras. Eu falei, mas como assim? Sabe por quê? Porque eu não tenho como ser leviano de achar que ela vai uma vez por semana ouvir uma palavra minha e eu vou competir com o caminhão de informação que ela tá recebendo e que tá moldando a cabeça dela durante a semana. Vocês estão comigo? Então, tipo, mandem no chat, tipo, só pra lá que vocês estão ainda comigo. Então, tipo, cara, eu preciso entender que o comportamento dela vai ser muito mais influenciado apenas do que pelo que eu tô falando. Então eu falei, cara, peraí. Eu preciso, tá? Eu preciso entender que eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade de instruir essa pessoa e de continuamente... Ó, o JP entrou, oi JP. De continuamente discipulá-la nessa direção. Sabe por quê? Eu não sei se o JP Maia tá ainda. Ele entrou aqui, eu tava vendo um tweet dele falando exatamente sobre inferno existir. Foi engraçado ele ter entrado agora. Parece que chamaram o cara. Cara, eu tenho o JP Maia. Eu garanto que o próprio JP discipula uma galera, alguns milhares, 10 vezes mais do que o próprio pastor. Isso é ruim? Cara, pra ele não, porque eu gosto das coisas que ele fala. Das coisas que eu vi ele falando, pô, é muito bacana. O pensamento dele, o alinhamento dele, a mensagem dele tem valor. Só que e se o cara tem uma doutrina maluca, se o cara fala um bando de bobagem, se o cara é mais um emocionado, se tudo que o cara prega é um bando de heresia,
Ele tem audiência. Não tem ninguém, não tem ninguém monitorando isso. O JP rufa. Então, e sabe qual é o problema? Do mesmo jeito que eu vou ficar feliz por ter alguém como o JP falando coisas que são de Deus, eu vou ter o cara que tá falando um bando de bobagem. E eu posso ficar jogando a responsa nas costas dele. JP, você tem audiência, fica brigando com os caras na internet. Não! Eu preciso entender que a lógica de Jesus nunca foi silenciar, foi posicionar a verdade. Não existe em nenhum momento Jesus silenciando alguém, impedindo a pessoa de falar, ocupando ou sabotando o lugar. Não, Jesus ocupava com a verdade. Ele posicionava a verdade. Só que eu preciso entender, cara, que o JP não é suficiente para esse trabalho. Nada contra, tá, JP? Parece agora que eu te ataquei, não é isso. Que eu, o JP, o Cantarino que passou por aqui, que essas 4, 5 pessoas que estão falando de ter uma voz ativa, que elas são suficientes para conseguir criar princípios e valores sustentáveis numa geração. Não, isso é um trabalho meu e seu. Você tem B.O. nas costas também. Porque a sua audiência vai te ouvir. As pessoas que te cercam vão te ouvir. E eu preciso dessas pessoas. Eu preciso que nós tenhamos senso de propriedade para construir uma narrativa, tá? Uma narrativa de valores, doutrinas e princípios. Então, a sua igreja precisa expor doutrina. Você precisa expor valores e doutrinas. Isso não é um trabalho de alguns bastiões. Isso é um trabalho pulverizado de um coletivo. Então, o que acontece quando eu vou pegar o nosso quadripé, né? Os nossos 4 eixos da análise de comunicação digital? Nem todo mundo vai me ouvir, não vou alcançar todo mundo. Não tem nem como. Tá? Ainda mais no nosso sistema hoje de comunicação, não existe mais Billy Graham. Não tem mais o cara que vai falar para todo mundo. Isso não existe mais. Eu preciso de um volume maior. Então, quando eu olho para esse tripé aqui, o nosso tripé de doutrina, perdão, o nosso, não é um tripé, é um quadripé. Quando eu olho para o quadripé, o ponto que é valores e doutrina, ele é um dos pontos mais sensíveis e é um ponto onde todo mundo tem que entrar na briga. Eu e você, a gente tem que entrar nessa briga. Você precisa instrumentalizar a sua igreja local para que ela tenha espaço para comunicar o que ela acredita, o credo dela, a base bíblica, o que ela pensa e como é que ela opera a fé dela. E eu preciso, entenda isso, eu preciso do esforço de gerar uma visão que é na qualidade acadêmica, mas é na prática adaptada. Que é exatamente o exemplo que a gente usou de Coríntios, de Efésios. Eu preciso gerar praticidade na fé da pessoa. Eu preciso dar no contexto dela o que ela faz. Se o cara está no casamento, eu preciso pregar sobre como é que aqueles princípios permeiam o casamento. Se ele está no trabalho, como é que aqueles princípios permeiam o trabalho. E a nossa função de mídia na igreja, ela entra nesse lugar de, cara, eu preciso dar a direção prática de como é que esses valores e doutrinas, com uma qualidade de pesquisa acadêmica, com uma boa teologia consistente, eles escoam para a vida da pessoa. Por que eu estou dando essa ênfase tão grande? Tá? Presta atenção, se está anotando, continua anotando, não perde. Se eu começo a ser teológico demais, eu viro um seminário. Eu começo a entrar na filosofia pela filosofia. Eu começo a ficar entrando no debate da divindade, que é fundamental. Eu entro no debate da soberania, que é fundamental, mas que não é prático pro Claudinho, que tá ali passando por um BO no trabalho dele, numa crise no noivado dele, e que os pais dele estão na cola dele enquanto ele tenta sair de casa. Tipo, não gera praticidade para ele exercer a fé, e isso com revelação gera maturidade. Então, cara, eu preciso pegar esses princípios, fazer engenharia hermenêutica, para encaixar eles de uma maneira que aquilo vire prática. Então, o que eu peco hoje? Eu peco que eu tenho frases motivacionais demais, eu tenho frases, e eu sei disso porque eu também preciso soltar frase motivacional, porque dá retweet, porque dá curtida, mantém o engajamento lá em cima, só que eu preciso também entender que eu preciso dar ferramenta prática para você crescer, para você construir. Ó, para todo mundo que tá pedindo as anotações, eu vou explicar um negócio. Essa live aqui, gravada, a gente vai decupar ela inteira para você, tá? E eu vou disponibilizar posteriormente essas anotações para o pessoal e eu já vou falar como é que eu vou disponibilizar elas, tá bom? Então relaxa, tá? Vai ter descritivo de tudo que a gente tá falando aqui. Segura comigo, a gente tem exatamente aqui, tá? Exatamente mais 15 minutos de conteúdo, tá? Segura comigo, fica aqui, não sai, é só mais 15. Se você chegou agora, fica,
que vai ser coisa nova que eu vou entrar agora na pauta. E se você tá aqui desde sempre, fica aqui, tá? Fica comigo. Não sai. Não vai embora que a gente precisa passar de 550 e segurar. Tá? E vai ser conteúdo top, bonito, ó, bem feito e revisado. Tá? O Diego colocou, por que é tão difícil compartilhar devocional bíblica? Di, melhor essa pergunta pra mim, me manda de novo que eu te respondo. Então beleza, eu preciso trazer prática pra pessoa, eu preciso trazer linguagem pra ela nesse sentido. Entendi isso. Tá bom, Nick. Agora me explica o que eu faço com as redes. Eu tenho aqui o primeiro eixo, evento. Eu tenho o segundo eixo, agenda. Eu tenho o terceiro eixo, membresia ou pessoas. Eu tenho o quarto eixo aqui, valores e doutrina. Voltamos, foi só uma breve pausa. Eu tenho esses 4 eixos. O que eu faço com essa comunicação dentro desses 4 eixos? E eu vou brevemente aqui falar dos 3 potenciais. Tem 3 potenciais, tá? Primeiro potencial, edificação. Segundo potencial, evangelismo. Terceiro potencial, conversão. Conversão não é converter as pessoas, já vou desmitificar aí. Conversão é conduzir as pessoas para um lugar ou para o outro, uma informação de um lado para o outro, a fazer alguma coisa em detrimento de outro. Então, pô, vai ter culto de domingo de manhã. Eu estou convergindo as pessoas para aquele lugar. Ah, a gente vai ter um culto de batismo especial na sexta-feira à noite. Então eu estou comunicando para as pessoas e eu estou convertendo elas para aquele lugar. Ah, a gente vai entrar numa campanha de oração. Eu estou convertendo as pessoas. Então essa capacidade comunicativa é o potencial comunicativo, tá? Segundo ponto, tá? Segundo potencial maior, é o potencial de evangelização. E isso aqui é um potencial mega mal utilizado, mas mega mal utilizado mesmo. Eu tenho pouquíssimos esforços de fazer o conteúdo quebrar a bolha, de fazer o conteúdo chegar para outras pessoas, fazer esse conteúdo ser intencionalmente não cristão e acessível para essa mensagem alcançar outras pessoas. Então eu preciso criar potenciais que são de evangelização. E o terceiro potencial é o potencial de edificação, que é basicamente eu ministrar as pessoas, tá? Ministrar as pessoas ao meu redor e construir o nível de revelação e fé delas. Então, dentro dos 4 eixos, eu tenho 3 potenciais. Então, tudo que eu faço na igreja, tudo que eu faço de comunicação na igreja, tem que ser feita com essas 2 lentes. Então, peraí. Sobre qual eixo eu estou trabalhando e quais potenciais eu estou utilizando? Tá pronto para a bomba? Vamos amarrar isso aqui? O que faz eu ter uma comunicação completa? Que vai para o nosso objetivo do começo da aula, se você chegou agora. Eu vou repetir exatamente. Nick, qual o objetivo da comunicação, das mídias sociais da igreja, da comunicação digital da igreja? É compartilhar, é contar a história do que Deus está fazendo naquele lugar e naquelas pessoas. Esse é o nosso objetivo. Tá? Eu não vou explicar de novo todo esse objetivo. Para quem chegou agora e perguntou se a live vai ficar salva, vai, mas vai ficar salva com condições especiais e para um grupo especial. Então, segura aí que eu já vou explicar aqui no final da live. Falei, a gente tem mais 3 minutos de aula, no final eu vou explicar tudo e vou te dizer. Então, toda vez que eu tô falando desse objetivo de contar a história do que Deus está fazendo naquele lugar, naquele grupo de pessoas, eu tenho que entender que para cumprir esse objetivo eu tenho que passar pelos 4 eixos, tá? Eu tenho que passar pelo eixo do evento, eu tenho que passar pelo eixo da agenda, eu tenho que passar pelo eixo da membresia, eu preciso passar pelo eixo da doutrina e dos valores, e eu preciso, dentro de cada um desses eixos, estar executando os potenciais. Então, quando eu estou falando dos meus membros, eu estou exercendo na membresia o potencial de edificação. Aí volta que a gente falou, lembra que a gente falou de testemunho, de testificação? Lembra que a gente falou que essa pessoa tem a voz para alcançar as novas pessoas? Lembra que essa pessoa tem a capacidade de mobilizar o grupo? Então eu amarro de novo. Eu tô falando da agenda. A agenda é onde eu convido as pessoas para elas conhecerem Jesus, é onde eu edifico as pessoas, é onde eu converto e direciono as pessoas. Então eu exerço os meus 3 potenciais, que é o meu potencial de edificação, de evangelismo, de conversão, através desses meus 4 eixos. Isso aqui foi a aula básica, tá, de comunicação. Isso aqui está sendo um aulão de introdução a princípio de comunicação, com vários insights bizarramente monstruosos para você. Então, eu estou trabalhando dentro desses eixos os meus potenciais. E quando eu percebo isso, aí sim, tá? Aí sim eu gero prática.
Então o que acontece? E aí, anota comigo, você tá anotando, se você não começou a anotar, pega papel e caneta, não fica com o celular perto da mão, só pega ele para dar uma resposta às vezes, mas fica com o papel e caneta pronto, que é, o que acontece? Quando eu começo a fazer a estratégia domesticar o que eu tô fazendo, eu inverto a minha linha de prioridade. Nick, como assim? Eu não faço a estratégia dar o sentido, não. Eu entendo o objetivo, eu permeio todos os nossos eixos possíveis aqui da nossa cadeira, né, do nosso quadripé, eu reconheço os potenciais e eu gero estratégia para cumprir essa missão. Então, como é que eu vou edificar as pessoas? Como é que eu vou espalhar a mensagem? Como é que eu vou garantir que as pessoas estão dentro da agenda? Como é que eu vou quebrar essa miopia que cada membro tem de olhar a igreja pelo seu próprio prisma? Então, eu começo a exercitar a ferramenta e a estratégia, ela é submetida à minha missão como comunicador. O que geralmente acontece quando eu vou dar aulão de mídia? Nossa, eu bati agora no pedestal, que eu vou até colocar ele no lugar de novo. Peraí. Nossa, mas eu chutei o pedestal lindamente. Então bacana aí. Destruí, ficou torto, ajeitei. Pronto, que legal. Zero capacidade de... Nossa, eu chutei muito o pedestal agora. Pronto, não, tudo certo, agora foi. Então tá. Aula ao vivo é isso, é chutar o pedestal da câmera no meio do processo. Então, quando eu tô falando de objetivo, e eu tô falando de aulas e aulões de mídias sociais, a galera vem, nossa, Nick, mas qual é a melhor maneira de postar? Nossa, Nick, como é que eu faço isso? E eu começo a ver uma demanda de, me dá a fórmula, me dá a maneira rápida, me dá um negócio prático, me dá exatamente o que eu preciso fazer. Eu não quero pensar. Se você tá esperando que eu te dê a formulinha, você tá admitindo pra mim, eu não quero pensar. Eu sou incapaz de pensar. Eu quero que você me dê uma receitinha de bolo, ao invés de eu aprender a cozinhar. E se você é um comunicador que tá nessa live, eu acredito que você tem um ímpeto dentro de você, uma fome, entre não ser um replicador. Onde você não quer ser só uma pessoa que tá tentando... Ah, Beck, eu anotando, chutar o pedestal faz parte do processo. É uma boa frase para se postar no Twitter. Eu não tô aqui só anotando e buscando hackzinho. Não, você tá entendendo os princípios que regem uma comunicação saudável, estrutural e com potencial de crescimento. Se você constrói a sua comunicação pensando nos eixos, que são os espaços que você tem que permear, pensando nos potenciais, que são as direções que você tem que atingir, você começa a perceber que a comunicação, ela se submete à nossa intenção. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fala que a pessoa faz mídia boa porque o design dela é bonito, porque a edição de vídeo dela é estilosa e porque ela coloca tipo uns negócios bem feitos. E eu começo a confundir excelência com comunicação eficiente. Você pode ser a pessoa com o menor nível técnico e ter a comunicação mais eficiente do mundo. Sabe por quê? Porque a comunicação eficiente é o testemunho que eu dei da minha mãe mandar o vídeo do WhatsApp para amiga dela de 50 anos. Isso é comunicação eficiente. Não ela pegar o vídeo do Flauzelino, que tem aquele color amarelo e azul bonito pra caramba, e a câmera faz assim, ó. Aí ela dá um rasante assim, o glide, eu coloco o efeito e eu mando. Nossa, como essa comunicação é boa. Não, ela é bem produzida. E eu tenho um valor de excelência. Tudo que eu faço é bem feito. Tudo que eu faço vai ser feito com o melhor tipo de estrutura. Então, tem sistema de luz aqui, a gente ajeitou decoração, tem áudio sendo gravado com microfone direcional, tem uma câmera gravando em alta qualidade aqui, a gente preparou comunicação, eu montei pauta, eu fiz estudo bíblico, é tudo com um alto nível de excelência. Mas isso não significa que isso aqui é uma comunicação eficiente. Isso só significa que é uma comunicação eficiente quando eu tenho clareza no objetivo e se eu estou atingindo ele. Então, se eu tô só postando por postar, você tá fazendo qualquer coisa a menos comunicar. Você tá enchendo o saco, você tá pulverizando o Instagram, você dá o nome que você quiser, mas você não está comunicando. Lembra o que eu falei? Ficar gravando as coisas não é documentar. Você não está transmitindo a essência. Nosso objetivo não é fazer o louvor parecer bonito, mas é buscar lá, quando eu falei nos nossos primeiros 20 minutos do aulão aqui, eu quero que a pessoa assistindo os stories do louvor, ela tenha um encontro tão poderoso que ela seja batizada no Espírito Santo. Eu não quero que ela veja e fale, nossa, uau, como estava bonito o louvor. Não é isso, isso é muito raso. Eu quero que ela tenha um encontro profundo e genuíno com o Espírito Santo. Eu quero que a excelência, ela sirva para ser mais palatável a mensagem imutável e a essência que eu carrego naquilo ali.
Então, a gente precisa parar de ficar bater palma pra esses gringos raso. Nossa, eu vou rasgar loucamente agora. Precisa parar de bater palma pra gringo raso, que tem pouca doutrina, que tem pouca paixão, mas faz uns negócios com bastante dinheiro, e tem um design legal, e tem uma boa câmera, e faz uma boa edição, e chamar os caras de excelente, de áudio e comunicação. Não, é que eu sigo essas páginas, Christian Communication, Creative Christianity, Creative Church, bacana, tem 3, 4 design bonito. Isso não quer dizer que comunicação é eficiente. Isso não quer dizer que é estratégia para crescimento de igreja. Isso não quer dizer que é comunicar a história do que Deus está fazendo num lugar e num grupo de pessoas. Quer dizer que você tem um design bonito. Quer dizer que você tá batendo palma pra um gringuinho que tem dinheiro pra caramba porque é fácil comprar equipamento no país dele. Isso não quer dizer que ele é cheio de unção, que ele é cheio de visão e que ele é cheio de paixão. Pouco me interessa. Eu preciso primeiro ter unção, visão e paixão. E a excelência, ela embala aquilo ali, para aquilo ali ser entregue para mais pessoas. A excelência embala aquilo ali para que aquilo seja cada vez mais fácil de outras pessoas conhecerem. Mas excelência por excelência é pegar um frasco de vento, embalar ele num papel alumínio bonito, botar um laço e uma etiqueta cara. Grande porcaria, não tem nada dentro. Então, o que eu tô te pedindo aqui é para de cair nessa artimanha de gente que vende curso, de olha o template de stories, olha o template de arte, tipo, grande porcaria, pra que serve o template? Eu não preciso agora da excelência. A excelência é indispensável, mas ela é indispensável depois que eu tenho visão, unção e paixão. Quando eu tô comprometido a contar a história do que Deus está fazendo, aí sim a gente coloca a excelência. Aí sim a gente eleva o padrão. Por quê? Você vai ser muito cativado pela pessoa que tem a luz bonita e faz um stories legal, mas ela não tá comunicando aquilo que Deus está fazendo. Eu sou do Dunamis. E o Dunamis eu vou fazer isso aqui da maneira mais excelente possível. Eu vou fazer isso aqui melhor do que o mercado e o mundo fazem. A minha cobertura vai ser melhor do que o show lá que os caras fazem no Rock in Rio. Mas mais importante do que ser melhor e mais bonito é que aquilo ali comunique com excelência e perfeição a história do que Deus estava fazendo ali. A essência daquilo que Deus estava fazendo ali. A profundidade dos encontros que Deus gerou, da mensagem que estava sendo comunicada e que a pessoa que estava assistindo, ela consiga ver, porque eu fui instrumento para transmitir o que o Senhor estava fazendo. Então, antes de gerar algo, eu estou preocupado em transmitir aquilo que está sendo gerado já presencialmente. Faz sentido? Tá? Faz sentido? Puxa aí. Puxa aí pra mim nos comentários se tá fazendo sentido. Sobe o like aí, faz uma bagunça aí. Sobe aí o negócio. Que eu já... Tá gravado, perdão se você tá assistindo aí gravado. Eu dei uma pistolada. Faz parte, né? Quê? Então tá bom. Então tá, Nick, vai ficar salva? Vai ficar salvo. Faz sentido se você gostou do que a gente falou até agora aqui, se comunicou com você. Mas eu vou te explicar onde vai ficar salvo, tá? Você não pode sair ainda. Você precisa ouvir onde vai ficar salvo essa aula, tá? Não dá bom. O que acontece? A galera no começo começou a pedir curso de mídias sociais para a igreja. E eu quis te dar uma pontinha, tá? Uma pontinha do que é a gente falar de mídias sociais para a igreja. Mas, obviamente, eu não podia só te entregar isso. Então, eu quero te entregar o pacote todo. E eu não vou entregar só um curso de mídias sociais para a igreja. A gente vai subir a proporção. O Diego colocou chá, sim, é chá. Eu faço mate em casa. Eu sou esse tipo de pessoa. A gente vai subir a proporção. Então, primeiro, tá? Se você está assistindo isso aqui, eu preciso falar, existe já um curso de mídias sociais para a igreja gravado, tá? Gravado. Ele está gravado, mas ele não está completo. Ele é só uma primeira parte, tá? Ele é só uma primeira parte. A gente tem 13 aulas gravadas, existem mais 6 aulas que já vão ser gravadas, inclusive uma das aulas é os eixos de comunicação, tá? E outras aulas que vão vir e complementar dentro desse processo. E esse curso já está pronto. Esse curso já está gravado e esse curso já está disponível, tá? Ele já está disponível. Só que o que acontece? Eu gravei esse curso inteiro há um tempo atrás. Eu percebi que tem muito mais coisa que a gente pode acrescentar. Então, além das aulas que estão gravadas hoje, tá?
a gente vai dobrar o número de aula que estão gravadas nos próximos 6 meses. Então, já no começo do ano que vem, você vai receber um segundo módulo. Nid, como assim? O que você está falando? Você está falando que já tem um curso gravado, tem 6 aulas que estão sendo gravadas agora, que vão compor esse primeiro módulo, e tem um segundo módulo que vai sair? Exatamente, tem um segundo módulo que vai sair. O curso de mídias sociais para a igreja, ele é um curso adaptado de comunicação para mídias sociais. Então eu falo dos 3 potenciais, eu falo de gestão de equipe, eu mostro o modelo de planejamento, eu trago teologia de visão, eu trago várias bases bíblicas que eu não trouxe aqui. A maioria das coisas estão lá, eu não falei nada aqui, tá? Aí ele colocou, tem certificado? Você consegue pegar certificado de quase 100 horas, tá? Com o que eu vou te apresentar agora. Só que tudo isso, tá? O curso de mídias sociais ele tem um problema. O curso de mídias sociais para a igreja tem um problema. Ele não vai te ensinar planejamento estratégico amplo, ele não vai te ensinar métricas, ele não vai te ensinar plataforma, ele não vai te ensinar público, e ele não vai te disponibilizar outras coisas que você precisa para sua formação, tá? E exatamente por isso, tá? Exatamente por isso que eu não só quero te dar o curso de mídias sociais para a igreja, que é um curso com gestão de equipe, que é um curso com gestão de processos, é um curso que ainda vai ter mais detalhes de cobertura, é um curso que tem valores e princípios de doutrina e teologia, tá? Mas eu quero te expor ao universo inteiro. Então esse curso de mídias sociais para a igreja está dentro de toda a nossa comunidade do Organic, onde a gente tem 200 horas de conteúdo. Então são 1 ano de aula, onde passa por planejamento estratégico, métricas, onde a gente passa por análise de público, por todas as partes mais complexas e mais simples de como é que você constrói um planejamento, todas as masterclass que a gente já teve nesse último ano, análise de perfil em tempo real. Teremos, tá? Já vou adiantar para você. Teremos semana que vem rinha de igreja, eu já vou explicar isso para você. Vai ter análise de perfil, mas é uma comunidade inteira. O que você tem acesso lá dentro? Você vai ter acesso ao curso de mídias sociais para a igreja, você vai ter acesso à formação de social media, que dura 1 ano, não dura 1 ano, é 1 ano de aula gravada para você. Você vai ter acesso a todas as lives, inclusive essa live que está sendo gravada aqui agora, ela vai estar liberada para você. Você vai ter acesso a esse aulão inteiro, tá? Para você poder mastigar ele e digerir inteiro. Você vai ter acesso a uma plataforma chamada Resources, onde a gente te ensina até fazer currículo, portfólio, emitir nota e outras coisas para você até transformar mídias sociais no seu trabalho e se profissionalizar. E você tem acesso a todos os nossos packs de aula, que são cursos que nós lançamos todo mês. Esse mês a gente lançou o Hot Reels, então agora em novembro. Em dezembro, tá? A gente já vai estar lançando um curso inteiro sobre estratégias para vendas e outras coisas para você usar. E em janeiro vai ter um curso inteiro só sobre stories. Então, eu não tô te chamando para você pegar o mídia social para a igreja, eu tô te chamando para você ter acesso a tudo isso, tá? E qual é a sacada, tá? Para você ter acesso a mídias sociais para a igreja e ter acesso a esse universo de conteúdo e de profissionalização, que é o melhor que eu posso te oferecer, que é tudo, na verdade, que eu posso te oferecer, hoje, o Organic, ele tá custando aproximadamente R$1.000. Mas se você comprar até amanhã, ele vai estar por 647. Apenas 647. Então, tudo que eu te falei até agora, mídias sociais para a igreja, a formação Organic com mais de 100 horas de aula, que é 1 ano de aula, todos os resources que eu acabei de te falar, os pacotes mensais de aula, um banco de lives com também 100 horas de live gravadas, inclusive essa masterclass vai estar lá disponível para você. O Victor falou 697. Opa, eu errei o valor, é 697, tá? Então não é 647, é 697. E também todas as nossas masterclass, vai tudo tá lá por 697. Eu errei o valor aqui, o Victor tá me corrigindo. Só que tudo isso só até amanhã. Então, se você adquirir até amanhã, a gente vai te dar acesso a todos esses cursos. Você vai ter acesso ao curso de mídias sociais para a igreja. E eu preciso te dizer, tá? Não ia falar, mas vou falar. Dia 30, talvez até um pouco antes, de novembro, a gente vai estar liberando um terceiro curso inteiro, com 15 horas de aula, que é um curso introdutório de redes sociais, para você que quer um negócio mais express. Se não quer fazer a formação inteira agora, você precisa de um negócio mais express, a gente vai liberar um curso com 15 horas de aula, com 50 aulas mega objetivas, que vai estar dentro para você. Então, tudo isso, tá?
Perguntar, tem parcela? Tem parcela. Você pode parcelar no cartão, pode parcelar no boleto, pode fazer na recorrência. O Vitor que se vire depois para fazer o pagamento. Então tudo isso vai estar liberado para você. Isso é o melhor que eu posso fazer, tá? É a melhor condição que eu posso fazer. Então a gente fez 1 ano de aula, a gente vai ter todo esse material disponível para você. O Mídias Sociais para a Igreja, que é o curso já existente, a gente vai melhorar ele ainda para você ter mais material e mais disponibilidade. E isso tudo já vai estar disponível agora no meu link na bio, tá? Então, se você quiser, é só você sentar o seu dedinho no link da bio. Então, já está no link da bio, é só você clicar lá, você vai ter acesso a tudo isso daqui que eu acabei de falar. O Berichal tá indo comprar o meu. O cartão tá coçando. Essa promoção só vai durar até amanhã, às 23h59. Então, esse aulão aqui, essa Masterclass, todo o conteúdo dela, todos os nossos bancos de live, o curso de mídias sociais para a igreja, a formação orgânica que tem 1 ano de aula, todos os nossos packs de aula mensais e um terceiro curso que a gente vai liberar. Tudo isso vai estar incluso por 1 ano para você, tá? A senhora colocou, será liberado só o curso de mídias sociais para a igreja? Não sou, vai ser liberado tudo. Eu tô dando tudo para você. Você vai atrás do mídias sociais para a igreja e eu vou te dar toda a nossa plataforma de ensino do Organic Club, que é o nosso clube de assinatura para as pessoas que querem aprender conteúdo orgânico e querem se equipar. E ao mesmo tempo eu vou te dar acesso também aos conteúdos que te ensinam a se profissionalizar. Então eu vou te liberar tudo, tá? O link tá nos stories, o link tá na bio. É só você ir lá. Aí, Giovana, 13º vai vir pra isso. É só ir lá, 1 ano de acesso, conteúdo para você consumir loucamente, e nós estamos liberando mais conteúdo. Nós temos planejamento para liberar conteúdo no Organic até junho do ano que vem. Tem coisa saindo todo mês até junho do ano que vem. Masterclass, conteúdo e etc. Então, vai lá comprar. Volta aqui depois que você já tiver comprado. E eu preciso falar uma coisa. Se você tá animado, eu vou te deixar mais animado ainda. No dia 16 é quarta que vem? Confirma pra mim, Caleb? Dia 16, na quarta que vem, a gente vai ter rinha. Sabe o que é rinha? Rinha é uma análise de perfil em tempo real que a gente faz para os alunos do Organic, e o tema dessa rinha vão ser contas de igreja. Então a gente vai analisar contas de igreja, a gente vai analisar ministérios, você vai ter acesso a se cadastrar na rinha pra gente analisar e eu dar minha opinião direta dentro da sua conta de igreja. A gente vai selecionar algumas contas, é uma dinâmica mega legal que a gente faz. Então você vai ter o acesso pra ir pra rinha, então não esquece, tá? Que se você entrar agora, você já vai ter a oportunidade de eu poder fazer essa análise em tempo real da sua conta. Vai ser um privilégio ter você lá dentro. A gente já tem algumas centenas de alunos, tanto que muitos alunos estão aqui compartilhando agora com a gente. E é literalmente a melhor oferta que eu posso fazer para você. É te dar o curso de mídias sociais para a igreja, que a gente quer melhorar o que já existe, tá? Então a gente vai melhorar ainda mais aquele curso, mas eu quero te dar acesso também, tá? A todo o Organic, a 1 ano de aulas que a gente gravou, que fazem a formação Organic, o nosso banco de lives, aos cursos mensais que a gente solta, a todas as masterclass, a nossa área de resources, que são recursos para te profissionalizar, e a um terceiro curso que a gente ainda vai lançar. Tudo isso disponível por 1 ano, por 697. O valor do Organic hoje está praticamente R$1.000, tá? Se você arredondar ele, tá R$1.000, mas até amanhã, às 23h59, ele vai estar disponível por 697. Essa é a melhor oferta que eu posso fazer para você, até porque tá chegando aí Black Friday, então a gente já emenda. E esse aulão aí também teve o intuito aí de só dar um gostinho para você ter essa experiência de como é que são as aulas no Organic, de como é que é o nível do conteúdo. Então, se 1h30 comigo foi bom, a maioria das aulas do Organic duram 1h30. Então, isso aqui é só uma demonstração de quão irada e quão profunda é essa experiência que a gente tem com as pessoas lá. Fico muito feliz que você esteja lá, é irado. Eu quero apenas orar por você,
pra gente encerrar essa live aqui. O namorado Nikito me ensina a bater 20k, vai chegar lá. Então quero orar por você e a gente vai se ver dentro do Organic. Jesus, eu quero agradecer por cada uma das pessoas que esteve aqui. Eu peço que o Senhor nos encha de criatividade, de direção e de estratégia, que nós possamos ser bons comunicadores e mordomos daquilo que o Senhor nos confiou como objetivo, que nós não desviemos nem para a esquerda nem para a direita, mas que nós possamos ser sensatos nas nossas palavras, naquilo que nós estamos construindo, e principalmente que o Senhor nos encha de graça e sabedoria para abrirmos nossa boca e sermos ousados de manter a mensagem do Evangelho pura, mas com estratégia e com discernimento, comunicá-la da maneira mais eficiente, em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer estar com você aqui. A gente te vê. Essa aula vai estar disponível para os alunos do Organic. Então todo mundo que entrar de hoje para amanhã vai ter acesso 100% aqui à aula. E você assiste quantas vezes você quiser. Se você tiver qualquer dúvida, se você precisar de ajuda com pagamento, a gente tá agora, tá em plantão, eu e meu time, no meu DM. É só você mandar mensagem, tá? Que a gente vai estar lá disposto a te ajudar como você quiser. E eu vou te ver por aí. Te vejo semana que vem na nossa rinha. Tamo junto. Grande beijo. Falou. Tchau, tchau.